Olá, galerinha, boa noite, tudo na paz de Cristo Jesus. Estamos de volta aqui no nosso canal, no Instagram, e também vamos transmitir pelo YouTube, tá bom? Então você pode acompanhar aí se você quiser pelo YouTube, e o nosso canal lá no YouTube é IEC Cairóis, tá certo? IEC Cairóis. Você pode também acompanhar a gente aí pelo YouTube. Pai do Senhor, Diane, Deus abençoe. Alex, Deus abençoe também. Jackson, já está entrando por aqui. O Fábio, tanta gente bacana. Janiele também. Gabriel Mendes, o homem dos celulares. Muito bem, tá certo. Queria pedir desculpa porque ontem acabou a gente não respondendo algumas perguntas. Eu acabei me empolgando aqui, trazendo aqui um conteúdo, né, sobre a história da igreja, e acabei não respondendo. O Josué perguntou sobre de onde surgiu a igreja congregacional. Só rapidinho aqui, que eu fiquei devendo essa resposta. A igreja congregacional, ela é fruto do movimento puritano, ali no século 17, que aconteceu na Inglaterra, tá bom? Aconteceu na Inglaterra, e a nossa igreja ela é fruto, então, do movimento puritano ali, ok? Hoje vocês podem participar, tá certo? A Ana Carla já entrou também. A Rose, Paraíso Verde, Deus abençoe. Meu amigo Luiz Carlos também entrou já por aqui. E ele vai estar participando com a gente, então, aqui hoje. Já já ele vai estar entrando. A gente vai estar dividindo essa live aqui, tá certo? A gente vai estar junto aqui, participando, então, desse momento aqui. Deveria hoje estar aqui a juventude, né? A galera aqui, eu acredito que na próxima semana a gente já vai poder contar com a juventude da igreja, tá? Nesse projeto. Conduzindo aqui o papo, a conversa. Mas hoje a gente vai estar aqui com vocês, tá bom? E já já o Luiz Carlos vai estar também entrando aqui para a gente estar juntos. Olha aí, rapaz! O meu herege predileto. Olha aí. Eu digo mesmo, viu? Digo mesmo. Como tá as coisas por aí, meu amigo? O Maracanã tá quarentena? Tá tudo em paz por aqui, rapaz. A gente anda ali né? Se a pessoa chegar a sair aqui para o lado do calçadão, que é onde tem muito movimento, ali perto do shopping, aí é um deserto. Parece final de domingo. Assim, o final da tarde de domingo. Tudo deserto. Eu acredito. Graças a Deus, né? Graças a Deus o pessoal está atendendo aí a solicitação do governo do estado, né? Das autoridades, né? É verdade. Tem pessoas que ainda não entenderam da gravidade, né, a seriedade do assunto. Como eu disse aqui anteriormente, ontem, tem gente que fica nos extremos, né? Tem gente que não acredita, né? E aí faz de qualquer jeito e continua a vida normal. E tem outros que já estão em desespero e acabam também entrando nesse clima aí de medo. Então, nós precisamos estar no equilíbrio aí, nem no extremo nem no outro. A gente precisa confiar no Senhor, descansar em Deus e saber que o Senhor é aquele que cuida de nós, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que se prevenir, tem que cuidar, né, da gente, né? Verdade? Todas as precauções, né? Assim, não precisa cair no desespero, né? Como se o vírus estivesse assim na nossa porta, esperando para entrar, aquele desespero, mas como se não existisse esperança, né? Tem gente que fica dessa forma, como se não existisse nenhuma esperança e tudo mais. Mas também não pode cair, por exemplo, hoje um rapaz veio entregar água aqui, ele disse que foi resolver uma coisa ali para a região da praia, aproveitou para tirar o dia na praia ali, andando com um monte de gente e tal. Aí a gente já fica assim, meu Deus do céu, onde é que está a mentalidade dessa pessoa, né? Se expondo porque é um perigo invisível, né? É um perigo invisível. Então você nunca sabe quando é que... E às vezes o indivíduo fica infectado e não aparecem sintomas.
né? Ele é um desgraçado que fica infectado só para infectar os outros, mas nele mesmo não há sintomas. Aí é terrível, né? É complicado. Então, o que a gente puder fazer nessas semanas aí, se resguardando, e a gente não vai ser culpado do mal que vier sobre outra pessoa, né? A gente vai estar se resguardando. Confiando em Deus, né? Deus está no controle de tudo. Verdade. Pois bem, Luiz, hoje a gente está aqui para bater um papo jovem, 2 jovens, eu e você. É verdade. Eu disse pro Erison, qualquer brincadeira aí quanto à minha idade do pastor é injusta, porque nem eu nem o pastor chegou na casa dos 40. Então a gente ainda é jovem. Eu já cheguei, mas assim, um 40 com aparência de 30 e pouco, sei lá. Tá certo, tá bom. Aí dá certo. Menos. Aí a gente tá na vantagem porque a gente tem mais experiência do que os mais novos, né? Para a gente poder compartilhar alguma coisa, orientar. Eu estou vendo muita gente aí entrando aí, participando, viu? Tem gente de Lisboa. Agora eu vi aí alguém de Lisboa, né? Nós somos internacionais, meu povo. Né? Tem gente, a minha filha na fé, a Sinara, lá de Pernambuco, tá morando lá também, tá certo? Muita gente boa, a Dani Alves, um abração para todo mundo aí, na paz de Cristo Jesus. Eu queria começar então compartilhando um texto da Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre as amizades, né? O que as amizades podem causar, podem gerar para um ser humano, as influências das amizades. Tá? A gente sabe, ou pelo menos quem não sabe deveria saber, que as amizades elas têm um poder muito grande de influenciar ou para o bem ou para o mal. Né? E o ser humano, ele é um indivíduo, um ser muito, às vezes, influenciado, né? Muito influenciável pelo meio em que ele vive, em que ele está. E a gente queria pensar um pouquinho sobre a importância, né, o valor e também o cuidado que a gente precisa ter com as nossas amizades, com as escolhas que a gente faz acerca das amizades que a gente tem. E há um texto aqui, Luiz, em 2 Samuel, capítulo de número 13, e esse texto, ele talvez não é muito conhecido por muitos, mas ele fala de uma tragédia que aconteceu na família de Davi, do rei Davi. Para quem não sabe, Davi foi o maior rei de Israel, e eu acredito que vocês devem lembrar que Davi foi aquele herói que venceu o gigante Golias, né? Ainda quando muito novo, talvez devia ter os seus 13 a 17 anos. Davi ele enfrenta o gigante Golias, se torna campeão, se torna uma figura célebre em Israel, e a partir dali Davi começa a ganhar espaço, até que depois da morte do rei Saul, Davi se torna rei de Judá, a princípio, né? Ele reina 7 anos em Hebron, e depois ele se torna rei de todo Israel, e reina durante 40 anos, né, ao todo. 7 mais 33, ele reina 40 anos. E foi um reinado muito próspero, um reinado muito, muito frutífero. Né? Ele, não é à toa que Davi é chamado de o maior rei de Israel. Em contrapartida, Davi, como rei, é 10. Né? Ele, não é à toa que ele é conhecido e reconhecido como o maior rei de Israel. Mas, como pai, Davi foi um fiasco. Né? Davi fracassou muitas vezes, né, como pai. E um desses fracassos está registrado aqui no capítulo 13 de 2 Samuel. Na verdade, a partir do capítulo 13, nós temos, então, todo esse dilema, né, envolvendo aqui a família de Davi, e grande parte por falta de uma postura de Davi mais firme, de uma posição mais firme, então, de Davi, né? E o capítulo 13, ele fala de um filho de Davi chamado Aminon. Aminon era o primogênito, era o filho mais velho de Davi, era o sucessor legítimo ao trono, né? Ficaria no lugar do pai. E a Bíblia diz
capítulo 13 aqui, diz que Aminon, ele se apaixonou perdidamente pela sua própria irmã, Tamar. Tamar era a irmã de Aminon por parte de pai, né, por parte de Davi. Eles eram filhos de mães diferentes, mas eram filhos do mesmo pai, eram irmãos, então. E Aminon, ele revela, né, o seu sentimento para o seu amigo, né, Jonadab. Jonadab era primo de Aminon, como também era primo de Tamar, evidentemente. E ele revela para Aminon o seu sentimento, né, aquilo que estava dentro do seu coração. E Aminon, como amigo, ou deveria ser um amigo de Jonadab, como amigo de Aminon, ele deveria ter o quê? Ter confrontado o amigo, né? Deveria ter dito, olha, você não pode nutrir esse sentimento pela sua irmã, ela é sua irmã. A Bíblia diz, né, a lei de Deus diz lá em Levítico, que ninguém pode se deitar com um parente, né? A Bíblia, na lei, proíbe até primos, uma relação entre primos carnais, quem dirá entre irmãos, né? Então, a Bíblia proibia, condenava, certamente Aminon conhecia as Escrituras, como Jonadab também conhecia. Mas, em vez de confrontar o amigo e dizer que ele não deveria fazer isso, o que é que Jonadab faz? Ele instiga Aminon, ele incentiva Aminon a forçar uma relação com a sua própria irmã. Eu vou ler aqui os primeiros versículos para a gente poder ir caminhando sobre essa questão aqui. O texto diz assim, eu estou em 2 Samuel, capítulo de número 13, e diz assim, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab. Olha aí o Jonadab aparecendo. Cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, astuto, né? Esse é o mesmo termo usado aqui para serpente, que enganou Eva lá no jardim do Éden, né? Alguém que manipula, alguém que usa as pessoas para chegar nos seus próprios objetivos, né? Ele lhe disse, no caso, Jonadab disse para ele, versículo 4, porque tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei, não mugirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhes, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Continuidade do texto vai descrever o desfecho dessa trama, né? Dessa trama que na verdade foi de Jonadab, né? Evidentemente que Aminon não era nem inocente, mas ele já tinha esse sentimento no coração, já nutria esse sentimento, e ele tinha um amigo que era uma péssima influência, né? É o que nós chamamos de uma amizade fatal. Alguém que instiga para o mal, alguém que instiga para o pecado, alguém que influencia para as coisas erradas. E Jonadab, ele foi o cérebro de todo esse plano arquitetado aqui, que teve um fim terrível, E tudo começou aqui. Eu acredito que se Jonadab fosse um amigo verdadeiro e fosse uma influência positiva para Aminon, ele teria dito, olha, você não pode nutrir no seu coração isso aí. Vamos orar, vamos buscar a Deus, você precisa tirar isso do seu coração, porque Deus não se agrada disso, isso vai contra a vontade de Deus, né? Então, o verdadeiro amigo, Luiz, para mim, não é aquele que diz sim, que concorda com tudo que o outro faz. Ele acompanha o pecado, né?
Exatamente. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, né? Mesmo que não seja aquilo que a pessoa queira ouvir, mas a verdade, ela liberta, a verdade, ela cura, a verdade, ela restaura, e a mentira, ela destrói. Ela parece um desvio ali na rota original, no caminho, mas o fim será a destruição, não é verdade? É verdade. No caso, ele, com essa sagacidade, ele começa a argumentar com ele, cria um plano, ele finge que não está, tipo assim, não faz um julgamento moral da situação, né? Ele simplesmente abraça o plano e segue adiante, e é isso que leva ele a esse pecado, a esse desfecho horrível, né? O erro do pai dele também eu vejo ali em ter visto alguma coisa estranha naquele pedido dele, pedir para a irmã vir fazer um bolo para ele, quer dizer, nota-se que havia uma má intenção e por isso mesmo ficou. E ele segue adiante, né? Com esse plano, né? Eu acho que o que a Bíblia fala sobre as más companhias, né? Corromper os bons costumes. Um bom amigo, ele nunca te encorajaria a fazer algo que desagradasse a Deus. Nunca te encorajaria a seguir numa rota que por si só ia gerar destruição, vergonha, tristeza, né? E no caso, a gente vê o exemplo de uma amizade mortal, né? De uma amizade doentia, né? Que te conduz a pecar diante de Deus. É verdade. Tem uma irmã que está falando aqui que no YouTube não está saindo a voz do Luiz Carlos. Então, irmã, acompanha pelo Instagram que fica mais fácil, tá bom? A gente está aqui tentando se organizar melhor e ver que dá certo aqui, mas vai dar certo, tá bom? Pastor Silvio, ele entrou, ele está online também, e ele citou inclusive o texto que eu acabei de dizer, que é em Levítico, capítulo de número 18, né? Fala que não descobrirás a nudez de teu irmão, de tua irmã, coisa do tipo assim. Então, o texto bíblico é esse que a gente está fundamentando aqui, o que a gente está falando. Eu entendo que o engano é algo muito sutil. O engano é algo tão sutil que muitas vezes nós não percebemos. Né? Não percebemos. A gente vê todos os recursos aqui, né, todos os ingredientes para um desastre, como foi o final dessa história. Essa história ela não termina só com a violência que Aminon ele praticou com Tamar, porque ele consumou, né, o seu plano. Né? O plano de Jonadab ele foi consumado, Aminon ele violenta a irmã e depois a despreza. Né? O problema é que Tamar ela tinha um irmão que era uma pessoa de um temperamento muito forte, chamado Absalão, né? E Absalão, ele vai nutrir esse ódio, esse rancor por Aminon e pelo pai também, né? Eu acredito que você concorda comigo que o fato de Davi não ter tomado nenhuma postura, né? A omissão de Davi como pai, começando, como você mesmo bem frisou, de não perceber o que estava acontecendo dentro da sua própria casa, debaixo do seu nariz, né? Tudo isso aconteceu dentro do palácio, né? Deve ter acontecido a poucos quartos do quarto real, do quarto do rei, da câmara do rei. E Davi estava tão envolvido, né, nos negócios do reino, né, tão preocupado nos negócios do reino, que Davi ele não percebeu o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Né? E o que é que acontece? Davi se omitiu como pai, em não perceber que alguma coisa estava acontecendo de errado com seus filhos, mas ele também falhou ao não ser firme naquilo que Aminon fez e na punição, né? A punição era severa. A lei dizia que tinha que era um pecado capital, esse pecado. Era um crime capital. Era um crime capital, um pecado capital, e que era punido com a morte por apedrejamento, né? Então Davi, ele não fez nada. Ele não fez nada. Simplesmente ele fingiu que não estava acontecendo. E Absalão, ele começa a guardar esse ódio, esse rancor, ele alimenta isso por 2 anos. Depois de 2 anos, ele se vinga. Ele vai lá numa festa que ele mesmo promove, né? Já tudo planejado, ele vai lá e mata seu próprio irmão. Aminon foge para casa
do seu avô e fica ali por um tempo escondido. E depois, quando ele retorna para Israel, não acabou aí, né? Quando ele retorna, o que é que acontece? Ele se insurge contra o rei, né? Se levanta contra o rei, e o rei tem que Coloca como fugir de juiz, né, Jerusalém. no meio do povo, né? Exatamente. Coloca como juiz no meio do povo, com palavras Exato. lisonjeiras. Envergonha o Tudo. pai, né? Ele Isso. pega, e depois que o pai, que Davi foge de Jerusalém, né, para não talvez entrar em guerra com o filho, ou temendo a cidade, o que poderia acontecer com a cidade numa guerra civil, Davi foge de Jerusalém, Aminon toma a cidade, né? E o que é que ele faz? Ele pega todas as concubinas do rei e ele se deita com elas em praça pública para humilhar o pai, né? Humilhar o pai. E essa história termina com a morte de Absalão, né? Joabe, que era parente também de Davi, de Absalão, o que é que ele faz? Ele também... Era um dos principais guerreiros dele, né? Isso, era o general, né? Era o comandante do exército de Davi. E Joabe se aproveita da situação e ele acaba matando, né? Ele acaba matando Absalão. E Davi chora muito. Inclusive o próprio Joabe diz: por que você está chorando? Quando Davi fica sabendo, né, que Absalão havia morrido, ele fica andando, né, na varanda do palácio e chorando: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. E olha a ironia do destino, né? O nome Absalão significa Senhor da Paz, né? Absalom, né? Senhor da Paz. Uma coisa que eu noto aqui, se há uma lição que os jovens, de modo geral, devem extrair disso tudo, é a importância de nutrir amizades sadias, saudáveis. Uma amizade que te vê cair em tentação ou está sendo seduzido pelo engano do coração e não te direciona para o caminho da verdade, da prudência, é um péssimo amigo. É por isso que é bom você saber escolher bem amigos. Isso não significa dizer que você não vai ter amizade com alguma pessoa que tem uma crença diferente, que tem um posicionamento diferente. A questão é você ser luz, você ser sal, você influenciar e não ser influenciado. No caso dele é que ele tem uma amizade, ele tem uma amizade que é uma amizade doentia, percebe, ele não está ali para desencorajá-lo a pecar. Ele está ali exatamente para colocar lenha na fogueira, para ajudar. Não há padrão moral nele, né? No Jonadab, né? Não há, como é que se diz? Princípios e valores, né? Princípios e valores, né? Não há. Então, quando se não tem a ideia do que é pecado, da gravidade do pecado, não se combate essa ideia, você acaba estimulando um pecado que vai gerar inúmeras consequências, como é o caso. Essa história não fica só nas consequências. E é tão certo que ele estava cego pelo pecado, que quando ele tem o que quer, ele despreza a própria irmã. Quer dizer, não era amor que ele sentia, não era um sentimento verdadeiro. Ora, o sentimento verdadeiro já estava mais do que claro pelo fato de ele querer usar ela à força, né? Ele se apropriar dela sem os meios legais, sem buscar meios legais, né? O outro diz assim: você não é filho do rei, né? Porque, o que é que te impede de chamar ela e de casar e tudo mais? É uma coisa assim estranha. Você pode o que quiser. Não pode. Se mesmo dentro do contexto ali, mesmo você entendendo que é um princípio de monarquia e tudo mais, e que havia determinados poderes, né, sobre essas famílias que estavam além dos poderes normais das pessoas, das possibilidades normais das pessoas, um princípio mesmo de amor, de afeto genuíno, conduziria ele a tentar esboçar seus sentimentos à sua irmã, né? Por assim dizer, vamos supor, né? Mas o camarada sequer percebe que é o pecado, encoraja o pecado, e esse pecado vai gerando mortes e mais mortes. Vergonha por cima de vergonha. Então é muito importante para o jovem saber escolher amizades que conduzam ele na verdade, que o ajudem, né? Vou deixar você falar mais um pouco, eu vou contar um exemplo pessoal sobre isso. Eu na minha juventude, eu me acerquei de muitos amigos, amigos cristãos,
E houve um momento na nossa jornada que, às vezes, a gente se via batalhando só. Tentações e pecados, e a gente tinha dificuldade nessas batalhas, nessas lutas. E lendo o Heróis da Fé, a gente se deparou com as histórias do Clube Santo, né? John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, e como eles estavam ali sempre buscando crescer na graça, no conhecimento, por meio daquela amizade. Até foi chamado de um Clube Santo. Então, eu me reuni com esses amigos e nós acordamos de formar um grupo mesmo, de estarmos juntos para orar sozinho, entendeu? De ler a Bíblia. E foi muito bom para a gente, porque naquele período em que nós estávamos orando juntos e lendo a Bíblia juntos e conversando e nutrindo uma amizade saudável, a gente teve a liberdade de contar em que áreas de nossa vida nós estávamos nos sentindo enfraquecidos, né? Vacilantes quanto à questão do pecado. E era importante porque nós tanto exortávamos como éramos exortados nessas reuniões. Então nós estávamos sempre nos encorajando, nos estimulando um ao outro a crescer em santidade. Isso levou ao crescimento. Eu me lembro que alguns desses grupos, por exemplo, encorajavam até na vida profissional, né? Eles se reuniam, nós nos reunimos, e eu já estava trabalhando, mas eles se juntaram para fazer curso de edificação e tudo mais, e vários cursos que eles faziam enquanto estavam desocupados. E enquanto não estavam se ocupando em atividades específicas, ou até jogando futebol, coisa parecida, estávamos reunidos, estudando as escrituras, orando e tudo mais. Então, uma amizade como essa acaba gerando frutos para a vida inteira. Para a vida inteira. São experiências que você leva para a vida inteira. Agora, se você se acercar de indivíduos que não têm percepção do que é o pecado e que minimizam o pecado, o fim é esse aí, é a ruína. É a desgraça de uma vida, de um relacionamento. E os frutos gerados do pecado, frutos amargos, eles vão continuar brotando por muito tempo. Por muito tempo. Eu também eu compartilho com você dessa experiência, porque eu, desde muito novo, eu escolhi, assim, desde muito cedo eu já sabia o que eu queria, onde eu queria chegar. Evidentemente que Deus fez muito além daquilo que eu imaginava, mas eu já tinha em meu coração um sentimento muito certo de onde eu queria chegar. E eu me acerquei de pessoas que eram pessoas de oração, pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com a obra, com o reino, e isso me ajudou muito a me tornar uma pessoa da mesma forma, né? Tem um adágio popular, um provérbio popular que diz: me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Esse adágio, ele tem um fundamento na Bíblia. Lá em Provérbio diz: anda com tolo e te tornarás tolo. Anda com sábio e te tornarás mais sábio do que ele. Então, quando você escolhe amizades, e amizades altruístas, né, que agregam valores, o que vai acontecer? Essas amizades, elas vão ser uma força propulsora que vão te levar para muito longe, né? Que vão te levar para perto de Deus, que vão te aproximar do Senhor. Mas se você se acompanha com pessoas que são atraídas pelas coisas do mundo, que não têm compromisso com Deus, né? E que relativizam o pecado, o que vai acontecer? Você vai começar a aceitar isso como algo normal. É o que está lá no Salmo 1º. O que o Salmo 1º diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro você começa a andar com a pessoa. Ouvir a pessoa, no conselho dela, você não aceita, você diz: não, eu não faço nada errado. Mas eu não vou deixar de ser amigo dessa pessoa, porque ela não é cristã, ela não professa a mesma fé que eu, não tem nenhum problema. A boca dos jovens de hoje, né, dos adolescentes, não tem nada a ver. Você diz: rapaz, isso aqui não é legal. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu não sei onde foi que eles encontraram essa palavra que eles gostam tanto. Não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Eu estava conversando com meu pai disse que é o demônio mais perigoso, é o tal do nada a ver. É verdade. Então, assim, se o nosso amigo Janilson estivesse participando dessa live aqui, ele dizia que o espírito não tem nada a ver, né? O espírito, tem um espírito para cada coisa.
Pastor, Pois é. a Thalita Costa, ela comentou aqui, fez menção aqui, bacana, de Roboão, que não Sim. deu ouvidos aos anciões em Israel, né? Não deu ouvido naquela. Foi o que foi acabou gerando a divisão do reino, né? Ele não deu ouvido e deu ouvido aos moços, né? Os anciões pediram para ele pegar mais leve com o povo, porque Salomão tinha pegado muito pesado com os impostos e tudo mais. Era uma profecia bíblica antiga, né? Antiga. A respeito do trato de Salomão com o povo, né? E ele diz, tu pega mais leve com os impostos e tudo, para você ganhar o povo, né? E ele vai conversar com os jovens e os jovens, não faz isso não. A gente vê aí achar que você é mole. Por que é que os jovens de hoje, né? Eu vou já responder aqui a pergunta da Yara, tá? Mas por que é que os jovens de hoje, eles, e de sempre, né? Na nossa época também, nós tivemos a sorte, digamos assim, de nos cercarmos de pessoas de Deus, de pessoas comprometidas com Cristo, né? De pessoas envolvidas com a igreja. E isso nos motivou a quê? A ser o que hoje nós somos, crentes em Jesus, servir a Deus, né? Se a gente tivesse acompanhado, na nossa época, com pessoas que iam para a igreja, mas não queriam nada com Deus, então a gente teria possivelmente saído da igreja e caído no mundo e se perdido por aí, né? Essa questão aí de Roboão ela é muito interessante, por quê? Porque Roboão era filho de Salomão, né? Nós estamos falando aqui de uma história que aconteceu mais de 100 anos depois dessa história aqui do capítulo 13, né? De Aminon, de Tamar, de Absalão e de Davi, né? Então, muitas vezes as pessoas não aprendem, né? Não aprendem com seus próprios erros, tá? Não aprendem com os erros dos outros, né? Então a gente tem que aprender, certo? O certo é que os jovens, eles dão ouvidos mais aos amigos e os colegas, porque os amigos e os colegas, a maioria das vezes, vão estar o quê? Apoiando as suas ideias, as suas opiniões, os seus valores. E alguém mais maduro, alguém fundamentado nas escrituras, não vai dizer o que você quer ouvir. Vai dizer o que você precisa ouvir. Então, existe uma coisa entre vontade e necessidade. Um verdadeiro amigo, ele não age de acordo com a vontade, mas ele age de acordo com a necessidade. Então, ele diz o que precisa ser dito e ele não diz o que você quer ouvir, tá certo? O que você quer ouvir, tá bom? Então... Essa passagem é de 1 Reis 12, né? 1 Reis 12, para quem quiser procurar posteriormente, para estudar um pouco mais, é 1 Reis 12, é onde tem exatamente esse conselho que ele vai buscar. Ele despreza o conselho dos mais velhos, vai em busca do conselho dos mais novos, e os mais novos vão exatamente na contramão, né? O meu pai vos castigou com espinho, eu vou castigar vocês com escorpiões, né? O meu dedo mínimo pesará mais que o lombo do meu pai. Verdade. Né? Verdade. E aí isso vai quebrar o reino, né? O que vai quebrar o reino. Verdade. Com respeito aos pais, né? Os pais eles têm que ter muita sensibilidade, né? Tem que ter muito tato com os filhos, os adolescentes, né? Se você bater muito de frente, você vai afastar seu filho, sua filha de você, cada vez mais, né? Mas você também, em contrapartida, você não pode estar aceitando e apoiando qualquer coisa. O que os pais têm que fazer é acompanhar, né? Os pais têm que ser ativos na vida dos filhos, têm que acompanhar, né? Saber com quem que os filhos estão andando, com quem eles estão conversando, né? Porque essas amizades certamente irão influenciar seu filho e sua filha. E é fato, é triste, mas é fato. O ser humano, ele é muito influenciado. E o povo de Deus, mais ainda. Por que quando Deus ele disse que daria a terra ao povo, ele ordenou que o povo expulsasse todos os cananeus da terra? Ele disse, para que eles não levem vocês a adorar outros deuses, não precipite vocês à idolatria. E o povo não deu ouvidos ao Senhor, né? O povo não expulsou todos os cananeus da terra, está lá no livro de Juízes, e as poucas tribos de cananeus que ficaram, foi suficiente para quê? Foi suficiente para levar o povo à idolatria, né, ao paganismo, e isso acabou culminando séculos depois, aonde? No cativeiro da Babilônia, que foi para curar o povo da idolatria. Exatamente. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente não está aqui dizendo que você tem que ser inimigo de quem não é cristão.
a gente está dizendo aqui que você precisa selecionar bem suas amizades, porque elas irão te influenciar ou para um lado ou para o outro. Pode ser uma amizade altruísta, mas pode ser também uma amizade fatal, que te levará à ruína, porque você vai acabar ouvindo e atendendo aquilo que as pessoas, os seus amigos, irão falar, porque na maioria das vezes eles vão falar o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir, tá certo? Eu vi uma pessoa aqui falando, mas Jesus, ele se acompanhava com ladrões e prostitutas. Os evangelhos realmente dizem que Jesus, ele se acompanhava não no sentido de caminhar com eles e compartilhar com eles do que eles faziam, porque Jesus era uma influência transformadora na vida dessas pessoas. Jesus, ele se acompanhou deles, com ladrão, mas a Bíblia nunca vai dizer que ele pecava com eles, né? Exatamente. E toda a vida que a Bíblia diz que Jesus, ele se acompanhava, não no sentido de que Jesus tinha amizade com esse tipo de pessoa, mas Jesus, ele aceitava essas pessoas virem a ele não rejeitava essas pessoas. Por quê? Porque a presença de Jesus, o ensino de Jesus e a influência de Cristo mudava e transformava a história dessas pessoas. Um exemplo disso é Zaqueu, né? Jesus, ele se ofereceu para ir na casa de Zaqueu, e a presença de Jesus na vida de Zaqueu transformou a história daquele homem. E aquele homem nunca mais voltou a ser o que era antes. Por quê? Porque a sua vida mudou. Então, se você é um cristão consciente, uma pessoa firme, que tem uma convicção de fé, não tem nenhum problema você começar a ter relacionamento de amizade com alguém que não seja crente para ganhá-la para Cristo. Agora, você precisa ter muita convicção de fé, ter muita certeza do que você acredita para que essa pessoa acabe não lhe ganhando para o mundo, né? É o que a gente vê que acaba acontecendo muitas vezes, né? Uma questão aqui que foi levantada pela minha esposa é que as redes sociais muitas vezes traz a falsa ideia de amizade, né? Ela falam as amizades virtuais, só o que eu anotei aqui como relacionamento líquido, né? Que hoje em dia é tudo aqui ao alcance de um clique. Você aceita uma amizade numa rede social e por qualquer razão, qualquer indisposição, você pode, num único clique, desfazer essa amizade. E essa aproximação, um joinha, um comentário, uma coisa nas redes sociais, leva muita gente a ter uma falsa impressão de que está nutrindo amizades sólidas, verdadeiras e tudo mais. Mas não é um relacionamento líquido mesmo. É possível, em um caso, em uma exceção, haverem amizades muito genuínas nas redes sociais. É muito possível. É uma pessoa que conhece outra e tem uma amizade e nutre isso. É possível, numa exceção. Mas a Bíblia fala de mutualidade. A Bíblia fala sobre o processo mesmo de crescimento por meio da comunhão. E nada disso pode ser devidamente vivido, senão na experiência tátil mesmo, né? Conhecendo mesmo, tendo relacionamentos sólidos, não líquidos. Não aquele relacionamento que você faz com um clique e você desfaz com outro. É uma amizade sólida mesmo. Então, nós temos que também ter muita atenção para isso, porque às vezes as pessoas estão cercadas de milhares de pessoas que lhes seguem nas redes sociais, mas na vida mesmo social, na vida prática mesmo, elas não têm muitas pessoas próximas, elas não se acompanham de pessoas, as pessoas não acompanham a vida dela, e nem ela faz a vida dela ser acompanhada por outros, né? Então, é uma das questões. Na verdade, as redes sociais, elas podem ajudar, como a gente está se utilizando nesses dias, por conta dessa situação das redes sociais, e tem sido uma ferramenta, né? Mas as redes sociais não pode ser um fim em si mesmo, né? Não pode ser um fim em si mesmo. Ela é um meio, não um fim. Então a gente tem que entender que uma amizade verdadeira, ela não é virtual, ela é pessoal, né? Ela requer você partilhar da vida, partilhar de momentos com a pessoa, né? E uma amizade verdadeira, ela tem momentos de crise, ela tem momentos de dificuldade, mas se é uma amizade verdadeira, não interesse, é o que a gente vê em Jonadab, né? Jonadab, ele era um interesseiro, um oportunista, né? Ele via ali em Aminon
alguém que poderia oferecer a ele alguma coisa. E aí está um dos pilares da falsa amizade. A falsa amizade, ela é construída em interesses, né? E não naquilo que você pode oferecer e não em quem você é. Então eu vejo que Jonadab, ele era próximo de Aminon porque ele entendia o quê? Aminon é príncipe, é filho do rei, será o futuro rei de Israel, então eu preciso estar perto dele aqui, porque eu tenho muito a ganhar estando perto dele. Então, na verdade, era um jogo de interesse e não um sentimento altruísta de agregar valores, de ajudar e de apoiar quando o outro precisava. Por isso que ele manipula a situação, ele usa a situação a seu próprio favor, né? E ele diz o que Aminon queria ouvir e o fim é a destruição. Inclusive, ele também sofre com isso, né? Porque o fim de Jonadab também é horrível, né? É muito ruim. Então, todo mundo acabou perdendo aqui nessa história, porque com o pecado não se brinca e nem se relativiza, né? O que é errado, o que é certo, e a gente precisa entender isso e ter isso muito definido em nossa vida e nos nossos valores. Então, assim, é importante que você procure pessoas de Deus para você se acompanhar, né? De pessoas que têm compromisso com Deus, de pessoas que têm seriedade, de pessoas comprometidas com o reino de Deus, porque essas pessoas vão te instigar, vão te ensinar, aliás, vão te inspirar, né, a servir a Deus e assim por diante. Seus melhores amigos, aqui falando diretamente para os jovens e adolescentes, seus melhores amigos são seus pais, né? Seus pais devem ser seus melhores amigos, né? E a gente vê que hoje é exatamente o contrário, né? Os pais muitas vezes são colocados como inimigos porque não concordam muitas vezes com as escolhas que os filhos fazem e os filhos não conseguem aceitar isso. Mas o seu pai, sua mãe, quer o melhor para você, né? Rara a exceção de um pai e de uma mãe que não quer o melhor para um filho, que não é um pai de verdade ou uma mãe de verdade, porque um pai verdadeiro, ele quer o melhor para os filhos. Então, escute seu pai, escute sua mãe, quando ele começar a dizer que você precisa ter cuidado com aquela pessoa, não está andando demais. Uma outra coisa aqui, Luiz, muito importante, né? A Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente frequentes na casa do nosso irmão para que ele não venha se aborrecer contra nós, né? O que eu vejo é que essas amizades muito chegadas acabam terminando em inimizade também, né? A gente está falando aqui da amizade no aspecto de influência, mas vale ressaltar também que você tem que ser comedido, você tem que ter limites, até no trato com seus amigos. Você não pode ser aquele amigo chegado demais, né? Presente demais, porque vai gerar um grau de intimidade e aí começa a vir desrespeito às vezes, você começa a ser intrometido, a tentar interferir na vida do outro. Existem pessoas que são possessivas, né, que acham que o amigo é só seu, que aquela pessoa pertence a você, que não aceita você ter relacionamentos fraternos com outras pessoas, que vai se sentir ofendida por isso. E aí você tem que ter cuidado, né? Você também não pode permitir alimentar uma relação de codependência, daquela pessoa que se torna dependente de você, de que fica ali na sua aba. Isso não é uma amizade construtiva, não é uma amizade positiva. Então você tem que avaliar tudo isso. Tem que ser uma relação que seja bom para os dois, uma relação que edifique espiritualmente, né? Que agregue valores espirituais e valores morais também, evidentemente. Tudo dentro desse prisma aqui, e você tem que considerar todas essas questões, não é verdade? Eu tive um amigo que até hoje nós vivemos distante mais, né? Hoje em dia, eu moro em Maceió, mas nós tínhamos uma amizade muito bacana. Conquanto eu não visse ele toda semana, nós tínhamos um círculo de oração de jovens em Serraria. A gente trabalhava nesse círculo de oração, na liderança. E todas as quintas-feiras, enquanto a gente teve lá 3 para 4 anos no ciclo de oração de jovens. Todas as quintas-feiras, desde que a gente entrou nesse ciclo de oração, a gente se encontrava 10 horas da noite
10 horas da noite na casa dele. A casa dele tinha um porão, a gente descia para esse porão e aí nós íamos orar e ler a Bíblia. A noite inteira. 1 hora de oração, 1 hora de leitura eu fazia, 1 hora de leitura em voz alta, depois ele fazia 1 hora de leitura em voz alta, depois eu fazia 1 hora de oração, depois ele fazia 1 hora de oração em voz alta, e assim a gente ia até amanhecer o dia. E a gente levou isso durante muitas semanas mesmo. Quinta-feira, né? De quinta para sexta. E era só nós dois. Havia muita gente que saía, ia às rumas para os montes e tudo, aquela situação. Mas eu sempre achei que a oração, que vigília é local de orar mesmo. Orar mesmo. Então eu me dedicava apenas à leitura, leitura e oração com ele. E a gente cresceu muito mesmo nessa amizade, sabe? A gente, da quinta para sexta, a gente se via o tempo inteiro, a gente trabalhava junto no ciclo de oração, a gente compartilhava estudo bíblico, a gente lutava junto contra as tentações e tudo, a gente se aconselhava o tempo inteiro, e conquanto segunda, terça e quarta, frequentemente a gente não se via, estava cada um no seu quadrado, fazendo seu serviço, suas coisas, mas quinta-feira era quando a gente se via. Então a gente era comedido, a gente não era apegado a uma coisa que onde um estava, o outro estava, não era, mas a gente tinha uma amizade, e temos até hoje, né, uma amizade muito sólida. Né, o Edivan de Maceió. Hoje ele casou, também me casei, e a distância entre esses estados nos separa um bocado, mas ficou marcado muita coisa boa que a gente viveu junto enquanto amigos, né, crescendo no reino de Deus e se ajudando um ao outro. Eu acho que o jovem tem que procurar isso, procurar amizades que te aproximem de Deus, né, que te mostrem o real valor da vida, né, que te estimulem, encorajem a leitura, a oração, a santidade. Isso é imprescindível. Se o seu amigo não faz isso, você tem que fazer. Né? Verdade. Não pode só esperar que ele faça, mas se ele não faz isso, você faz. Ajuda ele, vai ajudando até que você influencie ele para o bem. Entendeu? Verdade. Os dois caminharem numa direção boa. Eu queria considerar só duas coisas aqui para a gente estar caminhando para o fim do nosso papo aqui. Uma delas é que quando você tem um bom relacionamento familiar, você não fica refém de amizades. Você não busca tantas amizades. É lógico que todos nós precisamos de amigos. Mas quando você tem um relacionamento sólido, um relacionamento bom dentro de casa, com seus pais, né, com seus irmãos, na sua família, então você é uma pessoa nutrida disso aí, você não fica correndo atrás de amigos lá fora, porque você já tem tudo que você precisa dentro de casa. Essa é a primeira consideração. E a segunda é que Jesus nos ensina sobre amizade. Ele é um exemplo de amizade. Jesus, ele teve amigos. Se você já leu os evangelhos, pelo menos um deles, você já deve ter percebido que Jesus, ele tinha amigos. Os 12 discípulos eram amigos. E ele diz, já não chamamos mais de servos, e sim de amigos. De amigos. Né? De amigos, né? E dentre os 12, Jesus tinha aqueles mais íntimos, né? Aqueles amigos, nas horas mais difíceis, eles estavam ali com Jesus, né? Pedro, Tiago e João eram aqueles mais próximos de Jesus. Então, se Jesus, né, o Filho de Deus, quando esteve aqui entre nós, ele teve amigos, ele desenvolveu amizades, né? Ele nutriu amizades. No caso de Jesus, ele era uma amizade positiva, né? Ele influenciava as pessoas, né? Por onde ele passava. Ele tocava e marcava a vida das pessoas por onde ele passava. E assim nós também podemos procurar amizades verdadeiras, né? Amizades que edificam. Então não se engane, às vezes o fato da pessoa ser da igreja, ir à igreja, não significa que ela é uma amizade que influencia positivamente. Então tem que ter cuidado, você tem que ver os frutos, né? Tem que enxergar os frutos do Espírito na vida dessa pessoa, para que você possa, então, desenvolver uma amizade com essa pessoa e que seja um relacionamento saudável. Eu tenho amigos antigos, né? A maioria dos meus amigos, assim, são amigos antigos, amigos de 25 anos, de mais. E é raro hoje em dia você ter amizades assim tão longas, né? Como você mesmo disse, os relacionamentos hoje, eles são muito líquidos, né? Eles são muito virtuais e não reais. Então eu tenho vários amigos que realmente, quando eu preciso, eu
posso contar e eu sei que eu posso contar com essa pessoa. E são pessoas que não ficam igual calando, balançando a cabeça para tudo que você fala, o que você faz. São amigos que dizem, olha, você errou aqui, você não deveria ter falado isso. E eu agradeço por demais, porque essa pessoa está ajudando, na verdade, né? Está nos ajudando nesse caminho, tá bom? Antes do Luiz fazer as considerações finais, e eu vou pedir para ele orar, para a gente encerrar o nosso papo hoje aqui, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês. A gente esteve aqui com um número de mais ou menos 55 pessoas participando aqui da nossa live, tá bom? Então, eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui acompanhando a gente nesse bate-papo. Hoje o tema foi amizades e suas influências, né? A gente aprendeu como é importante escolher bem os amigos, né? Porque eles podem te influenciar ou para o bem ou para o mal. Eu queria só lembrar que nós temos a semana inteira a programação, tá bom? Amanhã, quarta-feira, é o nosso culto ao vivo, tá certo? Então, domingo a gente teve o nosso culto, a transmissão do nosso culto, e amanhã, quarta-feira, também às 18 horas, sempre às 18 horas. Talvez na próxima semana a gente até mude o horário para as 19 ou até para as 20 horas. Alguns irmãos estão reclamando, porque alguns ainda estão trabalhando, né? Foram liberados da empresa e não conseguem chegar a tempo para acompanhar a nossa programação. Então a gente talvez até mude na próxima semana o horário para facilitar a vida de todo mundo. Mas no decorrer dessa semana, até sábado, até domingo, melhor, a nossa programação, ela sempre será às 18 horas, das 18 às 19 horas, tá bom? E amanhã, às 18 horas, a gente vai estar entrando ao vivo, né, pelo nosso canal do YouTube, para o culto, tá bom? O culto ao Senhor. Então eu espero contar com a presença de todos aqui. E a gente está precisando de mais ou menos umas 60 e poucas pessoas para a gente chegar aos 1000 seguidores no Instagram. Então eu queria pedir a ajuda de vocês sobre isso, tá bom? Que vocês pudessem compartilhar com os amigos, incentivá-los, né? Que eles pudessem se inscrever, ou melhor, que eles pudessem seguir o nosso Instagram, IEC Cairóis, tá bom? Então, nos ajuda aí para a gente poder chegar aos 1000 seguidores no nosso Instagram, tá bom? A gente tem essa meta aí até domingo, se Deus quiser, nós vamos conseguir com o apoio e com a ajuda de todo mundo. A gente se mobilizou de sábado para domingo e conseguimos chegar aos 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. Já estamos com mais de 1000, para a glória de Deus. Em 24 horas a gente conseguiu mais de 700 pessoas e foi assim uma bênção, um feito maravilhoso. E agora a gente precisa do apoio de vocês também no Instagram, porque nós queremos continuar, depois dessa crise, usando essas plataformas. Nós iremos continuar usando o YouTube, o Instagram, o Facebook, para divulgar o Evangelho. Evidentemente que não nessa mesma intensidade como estamos agora, mas iremos continuar usando as plataformas digitais para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Então amanhã, quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos entrando ao vivo, né, às 18 horas, para o grande culto ao Senhor nosso Deus, onde estaremos adorando e bendizendo ao nome do Senhor nosso Deus. Ok? Luiz, suas considerações finais, e aí você já pode estar orando para a gente estar encerrando. Eu tenho a considerar também, assim, o pastor Cristiano falou sobre amigos antigos e que é importante, muito importante. Eu sempre carrego em meu coração, em minhas orações, em minhas memórias, os amigos que eu tenho há muito tempo. E eu tenho outros amigos que não tenho mais de 20 anos, que eu tenho eles, mas eu tenho uns 10 anos ou mais. O Alex Fernandes, que é um amigo muito próximo, o Reginier, que está aqui, ele. Tem muitos irmãos e amigos que estão me acompanhando durante muito tempo, e todas essas pessoas, elas acabam te ajudando a ser uma pessoa melhor, a construir em você uma pessoa melhor. Elas te auxiliam. E sobre essa questão de o quanto uma boa amizade te auxilia a ser lapidado, a ser uma pessoa melhor, eu quero ressaltar o exemplo da Solange, minha esposa, que ela, desde o nosso namoro, nós tínhamos 14 anos aí mais ou menos de namoro,
E ela, até hoje, é a minha melhor amiga mesmo, em tudo, me ajudou em muitas questões da minha vida. E nós tivemos um namoro muito bacana, uma amizade muito boa, e até hoje estamos crescendo nisso. E outros amigos, o Alex, que eu ia falando sobre essa questão de te ajudar a ser uma pessoa melhor. Essa semana eu estava conversando com ele, e ele me fez perceber uma questão que já tinha passado ali naquele texto, já tinha estudado várias vezes. Eu nunca tinha atentado para aquilo com a simplicidade que ele passou para mim. Foi exatamente sobre os dons espirituais. Pastor Cristiano, nota isso, que eu achei uma sacada genial. E foi no improviso, né? Ele não falou, não foi uma coisa que ele estava estudando e tudo mais. Foi no improviso, a gente estava conversando, e ele falou que o dom, isso foi que eu aprendi, o dom que eu preciso, dos dons espirituais, o dom que eu preciso, Deus dá ao outro. Tá entendendo? O dom que eu preciso, Deus dá ao Senhor. Deus dá a outro amigo, Deus dá a outro irmão na igreja. Exatamente para me tornar conectado a Ele. Exatamente por essa necessidade. Porque eu sou servido no outro. Pelo outro. Entendeu? Então eu preciso de uma profecia. Você nunca vai ver um camarada, ou pelo menos um camarada que tem o mínimo de maturidade, ele não vai profetizar para si, né? O profeta profetiza para outrem. Ele profetiza para outra pessoa. O dom de cura, ele não vai se autocurar. O cara não tem o dom de cura e ele se cura e tal. Não é isso. Ele cura outro. Então o dom sempre é dado a Deus para o serviço da comunidade. Isso conectando a comunidade, unindo a comunidade. Minha palavra final aos jovens é isso. Deus deu a cada um de nós aquilo que mais precisávamos no relacionamento social. Nós precisávamos de amigos. Deus nos deu a possibilidade de termos reais amigos, verdadeiros amigos na nossa jornada, que nos ajudam na nossa caminhada, que nos ajuda a crescer, a amadurecer. Nós temos que perseguir, nós temos que buscar ser esse tipo de amigo, tá bom? Faz aí um clube de leitura, se esforça para ler um capítulo de um livro, nem que seja por semana, e tenha que conversar entre eles, confessa pecados, ora, aconselha, ajuda, né? Marca momentos de oração mesmo, entendeu? Agora não, porque está nessa situação, mas você pode fazer uma live de uma vigília, você e um colega, ou sei lá o quê, mas busque de fato crescer. Hoje vocês são solteiros, vocês estão na melhor época para se buscar profundamente a presença de Deus e ter profundos relacionamentos com Deus. A melhor época para crescer mesmo, amadurecer, para encher a alma mesmo de Cristo, de glória, de poder na sua vida. Então, a melhor época é essa agora, entendeu? E vocês vão ter a melhor experiência da vida de vocês se vocês buscarem ser esses amigos cheios do Espírito de Deus, cheios da Palavra de Deus, e buscarem se acercar de amigos desse tipo, cheios do Espírito de Deus, que amam a Palavra de Deus, que leem a Bíblia, que oram, que perseguem a santidade. Vocês terão a melhor e mais profunda experiência espiritual da vida de vocês, nessa fase da vida de vocês, e que vai legar a vocês experiências pro resto de sua vida. Vai fundamentar a vida de vocês. Então, o meu conselho para vocês é esse, tá bom? Busquem crescer e terem boas amizades para a glória de Deus.